Ao longo de toda a história bíblica é assim. Às vezes, Deus se manifesta e não é percebido, não se percebe. Às vezes, Deus fala e alguém não percebe. E às vezes, Deus até escreve e não é percebido. Alguém não percebe o que ele escreveu. Bom, assim também foi a declaração de que Jesus Cristo é o Rei dos Judeus, o Messias de Israel. Já foi dito, já foi manifestado e foi até escrito. Veja por quem. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e convido você a ficar até o final desta gravação, porque o assunto é sério, é pura verdade. Então vamos lá. Quando Jesus estava para ser crucificado, ali Caifás, vamos logo direto a esse ponto aqui. Caifás era o sumo sacerdote e eles enviavam os espiões para observar Jesus e enviaram até guardas para prender Jesus e ele não foi preso porque não era chegada a hora. Bom, e uma certa vez eles discutindo entre eles, os anciãos, os grandes do povo, bom, Caifás, ele disse uma coisa sem perceber o que estava dizendo. Ele disse o seguinte, olha aqui o que João escreveu. João, no capítulo 11, versículos 49 a 52, diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Aí João escreveu assim: Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Bom, você viu aqui que o próprio sumo sacerdote, um homem, vamos dizer, que não era nem temente a Deus, embora sendo sumo sacerdote, ele disse essas palavras sem perceber que era Deus falando na boca dele, como o próprio apóstolo João escreveu aí, dizendo que Jesus, ele ia morrer para a salvação da humanidade, mas digamos assim, inclusive pela salvação dos judeus, o próprio Caifás profetizou isso daí, sem perceber o que estava dizendo, sem perceber o que estava falando. Bom, mas agora não é só aí. Isso que Pilatos, ou seja, isso que Caifás escreveu aqui, refere-se ao primeiro advento do Messias. Vamos entender isso aí que você vai perceber isso aí direitinho. Agora vamos a quem declarou que Jesus é o Messias dos judeus. Vamos aqui, quem declarou? Quem declarou que Jesus é o Rei dos judeus? Bom, depois de julgado, depois de entregue para ser crucificado, Pilatos pegou ali, né, aquele objeto, aquela tábua de escrever, e escreveu em grego, em hebraico e em latim. Em alto e bom som ele declarou para os 3 idiomas mundiais da época, né, que era falado, era escrito, e colocou no cimo da cruz, onde Jesus estava crucificado, a seguinte declaração: Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
Bom, mais uma vez, agora é Pilatos, que não percebeu o que escreveu, ele não estava entendendo o que escreveu, mas ele escreveu, e as pessoas não perceberam que não foi Pilatos que escreveu, foi Deus, que pegou a mão de Pilatos e escreveu, dizendo assim: olha, esse que está sendo crucificado aí é Jesus Nazareno, é ele o Messias, é ele o Rei dos Judeus. A verdade é tão forte e é tão clara que, né, os anciãos, os sacerdotes, os judeus, insistiram, foram contra Pilatos, discordaram do que ele escreveu e disseram assim: não, vamos desmanchar isso aí, vamos tirar isso aí, não, isso aí não está certo, né? Diz assim que foi ele que disse que era o rei dos judeus. E aí Pilatos, mais uma vez, sem perceber, disse o seguinte, bateu o martelo e disse: o que eu escrevi, escrevi. E isso ficou escrito lá para todo mundo ver, como até hoje está escrito. Bom, aí você viu os dois adventos, tá? Por quê? Ora, se Jesus é o rei dos judeus, se Jesus é o Messias, então, e agora? O que aconteceu? Ele foi crucificado e os judeus não estão nem aí com isso. Calma, não tem nada errado aí, não há nada errado, está tudo certo, está tudo certinho e você vai entender muito bem. Olha, no Antigo Testamento, quando os profetas falavam da vinda do Messias, o rei dos judeus, o salvador do mundo e o salvador de Israel também, eles falavam de duas vindas, entenda isso. Eles falavam de dois adventos, não é apenas um. Tá. E o primeiro advento foi o que aconteceu. Jesus nasceu da Virgem Maria, cresceu como um homem, um ser humano, sendo ele Deus ao mesmo tempo. Foi rejeitado, chegou a, digamos assim, se manifestar e ninguém percebeu. E aí ele foi crucificado na cruz do Calvário. Por quê? Porque esse primeiro advento, ele veio para ser humilhado, para se humilhar, para sofrer, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi para isso. Tanto que quantas vezes que ele falava desse reino, que ele era o rei, que é o rei, ele falava em parábola. Tá, vamos citar aquele caso, quando ele estava para entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Todo mundo ficou eufórico, dizendo: ele é o rei dos judeus, então será agora que ele vai reinar. E ele disse o seguinte em parábola: olha, um certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Olha, vamos, digamos, simplificar estas palavras para você entender. Jesus ali estava dizendo assim: olha, não é agora que eu vou reinar, agora eu vou ser crucificado, morrer pelos pecadores e depois ressuscitar. Aí eu volto para o céu, aí eu venho novamente, aí sim é que eu vou reinar sobre o mundo e sobre os judeus, porque eu sou o rei dos judeus. E aí, para completar, ele disse o seguinte, e chorou e disse: olha, se tu soubesse, mas isso agora está oculto aos teus olhos. Então, o assunto ficou oculto diante dos olhos dos judeus, do povo de Israel, e está oculto até hoje. Tá, mas para que tudo isso? Vamos citar novamente.
Quando Jesus foi crucificado, que viram que ele morreu, foi sepultado, ali para os judeus parece que a luz havia se apagado. Para aqueles que seguiam a ele, parece que tudo havia se acabado. Mas não, aí aqueles dois no caminho de Emaús demonstraram isso e diziam, conversando uns com os outros, nós achávamos que era ele que ia, reinar sobre Israel. Aí Jesus aproximou deles e eles também não perceberam. E disseram, olha, vocês não estão entendendo, eu vou explicar para vocês. É porque o Messias veio agora no seu primeiro advento, e ele veio agora para morrer e ser crucificado, para ser humilhado. Foi assim que os profetas disseram. Bom, aí chegou a hora de Jesus subir para o céu, tá? E ali no Monte das Oliveiras, os discípulos ali também continuavam confusos. Mestre, e agora? Tu é o rei dos judeus, tu és o Messias, é agora que o Senhor vai reinar? Não, ele disse não, deixa eu explicar para vocês entenderem. Vamos simplificar aqui. Disse, olha, eu estou finalizando aqui o meu primeiro advento. Eu já fui crucificado, ressuscitei, está finalizado agora o meu primeiro advento. Agora o mundo vai viver entre o primeiro e o segundo advento que ainda há de vir. Entre o primeiro advento que já se foi, já se cumpriu, e o segundo que ainda virá. Entre um e outro advento, eu vou criar a igreja, eu vou fundar a minha igreja. Então agora vocês vão pelo mundo pregar o evangelho. Enquanto vocês pregam o evangelho, eu vou salvar os pecadores, vou salvar aqueles que hão de crer, e esse povo será a minha igreja. E dizendo isso, ele foi embora. Ele subiu para o céu, e aí apareceu dois homens vestidos de branco, dois cidadãos do céu, e disseram para ele, olha, é o fim, finalizou o primeiro advento. Agora esse Jesus que foi embora, subiu para o céu, assim ele voltará, como para o céu o vistes ir. Então, quando Caifás, ele disse, olha, convém que morra um homem pela nação. Ele falava do que Jesus veio fazer no primeiro advento, morrer pelos pecadores e ressuscitar e voltar novamente. Bom, e já Pilatos, a verdade que ele escreveu, ele falou do que vai ser no segundo advento que estamos esperando, e é o que vai acontecer. Pilatos escreveu, declarou, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus, é ele o Messias, e pediram para ele tirar aquela placa de lá, e ele não tirou, porque foi Deus quem escreveu. Tá? Então, é exatamente isso. Agora, para você entender melhor, é o seguinte: se nós chegarmos lá em Israel agora, lá no no Muro das Lamentações, onde eles estão orando, e dissermos para ele, olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, é ele o rei dos judeus, é ele o Messias de vocês. Eles não vão acreditar, eles vão até achar ruim, ficar ofendidos, tá? É do mesmo jeito quando os irmãos de José venderam a José, que ele foi embora para o Egito. Durante aquele tempo, se alguém dissesse assim para os irmãos de José, olha, aquele José que vocês venderam, que vocês acham que estão morto, ele vai reinar sobre vocês. Os irmãos de José iam dizer, você está louco. Só que antes dele venderem a José, crucificarem a José, e José disse para eles, olha, eu sonhei. E eles mesmos interpretaram, tu vai reinar sobre nós? E parece que as luzes tudo se apagaram, até chegar o dia em que José reinou sobre eles. E do lado de José estava a esposa de José, Azenate, que era uma gentia.
assim também vai chegar o dia em que os judeus, o povo de Israel, vão ser apertados pela besta, pelo anticristo, e aí chegar aquela hora para o mundo não sofrer o holocausto nuclear. Jesus descerá do céu, o rei dos judeus descerá do céu, como mostra no Apocalipse 19. Aí sim, os judeus vão crer, vão aceitar a ele como seu rei, e ele será o seu rei, o seu Messias, para todo sempre. Mas naquele momento, a igreja, o povo de Deus, os cristãos, que foram criados entre um advento e outro, já estará do lado dele, já estarão do lado dele, a igreja já estará do lado dele, que já foi arrebatada um pouquinho de tempo antes. Bom, eu acho que deu para você entender, tá? Jesus, ele é o rei dos judeus, é o Messias de Israel, mas antes disso, ele é o Messias, o Salvador dos cristãos, porque Jesus disse: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Os primeiros eram os judeus que ficaram de lado, rejeitaram. Aí Jesus agora está salvando os gentios, criando a sua igreja. E os cristãos serão os primeiros, mas depois ele descerá do céu e salvará os judeus. Eu acho que deu para você entender. Obrigado a você que ficou até o final dessa gravação. Se você gostou, compartilhe essa gravação com outras pessoas. Dê o seu like para nos ajudar essa mensagem chegar a outras pessoas. Deus te abençoe ricamente.